Reduzir os termos semelhantes de uma expressão algébrica com frações como essas daqui é o conteúdo que você precisa? Então você está no lugar certo. Eu sou a professora Ângela e vou te ajudar. Então vamos lá. Simplifique reduzindo os termos semelhantes. Para simplificar reduzindo os termos semelhantes das expressões algébricas com frações, é importante entender 3 passos. O primeiro é saber o que é uma expressão algébrica. Uma expressão algébrica é uma expressão que possui números, que no nosso caso aqui são frações, possui operações, adição, subtração e adição, e as variáveis, que são as letras. Esse é o primeiro ponto. O segundo é entender que as expressões algébricas possuem termos, e esses termos possuem a parte literal, que é a parte onde nós temos, por exemplo, as letras, que são as variáveis, e a parte numérica, que nós chamamos de coeficiente. Vou deixar a indicação de um vídeo aqui, onde eu falo mais sobre isso. Então assista este vídeo, depois venha para esse card aqui, vai ser de extrema importância para você que está vendo este conteúdo. E o terceiro ponto muito importante, que é o que você precisa saber para resolver exercícios como esse, é o que são termos semelhantes. O que são termos semelhantes? São aqueles termos que possuem a parte literal igual, ou seja, as variáveis, que são as letras, elas têm que ser iguais. Então vamos lá. No nosso caso aqui, no primeiro exemplo, nós temos meio de x ao cubo mais 1/3 de x ao cubo. São termos semelhantes? São. Por quê? Porque a parte literal, que é onde eu tenho as incógnitas, elas são iguaizinhas. Olha, x ao cubo e x ao cubo. Então, são semelhantes. Se aqui, por exemplo, fosse x e aqui x ao cubo, não seriam semelhantes. Eu não poderia reduzir, ou seja, eu não poderia fazer esta adição. Porém, como são x ao cubo e x ao cubo, significa que eles são termos semelhantes. Mas aqui nós temos frações. E para nós somarmos aqui estas duas frações, elas têm que ter o quê? Denominadores iguais. Porém, aqui eu tenho o número 2 e aqui eu tenho o número 3 como denominador. Para deixar essas duas frações com denominadores iguais, nós podemos calcular o quê? O mínimo múltiplo comum, que é o MMC. Porém, aqui eu tenho o número 2 e aqui eu tenho o número 3. Eu preciso fazer aqui o MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum entre esses dois números? Não, eu posso fazer direto, porque 2 é um número primo e 3 também. Então, eu já posso fazer o quê? 2 vezes 3 e o 6 será, então, o denominador comum destes dois números, que eu vou marcar aqui, olha. Coloco o 6 aqui e coloco o 6 aqui também, porque são duas frações. Agora que nós temos o 6 como denominador comum destas duas frações, nós vamos encontrar as frações equivalentes a elas com denominador 6. E como que nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer de duas maneiras, então vamos lá, vou explicar as duas. A primeira é a seguinte: 2 para chegar no 6, eu multiplico por quanto? Multiplico por 3. Se eu multiplico o denominador por 3, eu multiplico o numerador por 3 também. 1 vezes 3, 3. Então, 3/6 de x ao cubo, mais 3 para chegar no 6, eu multiplico por 2. Se eu multiplico por 2 o denominador, eu multiplico por 2 o numerador. 1 vezes 2, 2x ao cubo. Essa era uma das maneiras. E a outra poderia ser feita da seguinte maneira: 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3, x ao cubo. Mais 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2, x ao cubo. Agora, nós temos uma adição aqui, olha, onde as frações possuem denominadores iguais. Então, basta permanecer este denominador e somar os numeradores. 3 mais 2, 5. 5 o quê? 5/6 de x ao cubo. Agora, vamos para o nosso segundo exemplo. Aqui no nosso segundo exemplo, nós temos 3/4 de a ao quadrado mais a ao quadrado. Os termos são semelhantes?
Sim, para que eu tenha termos semelhantes, a parte literal, que são as letras, tem que ser iguais. Aqui eu tenho A ao quadrado e aqui também. Porém, que número que eu tenho embaixo aqui deste A que está ali que não precisa aparecer? É o número 1. Então, para eu achar o mínimo múltiplo comum entre 4 e 1, vai ser o próprio 4. E por que eu tenho que fazer isso? Porque eu tenho que ter frações com denominadores iguais para somar. Para eu somar esse 3/4 de A ao quadrado, eu preciso ter aqui, olha, um denominador 4 para poder somar. Então, para isso, eu vou encontrar frações equivalentes a elas com denominador 4. Coloco aqui o 4. Mais, coloco o 4. Bom, 4 para chegar no 4, eu multiplico por 1. Então, 3 vezes 1. Percebam que vai permanecer, ó, 3/4, 3/4. 3/4 de A ao quadrado. Mais, agora aqui, nós temos que encontrar a fração equivalente. O que eu posso fazer? 1 para chegar no 4, eu multiplico por 4. Se eu multiplico o denominador, eu multiplico o numerador. Porém, que número que eu tenho aqui, olha, que está oculto ali, ele está ali, mas não precisa aparecer, é o número 1. Então, eu faço 1 vezes 4, que vai ser 4. 4/4 de A ao quadrado. Muito bem, agora eu tenho uma adição onde as minhas frações possuem denominadores iguais, que no caso é o 4. Então, eu vou permanecer o 4 e vou somar. 3 mais 4, 7. 7/4 de A ao quadrado. Ok. No nosso terceiro exemplo, nós temos aqui, olha, entre parênteses, 1/3 de B mais meio de A, menos, entre parênteses, 4/3 de B menos 3 meios de A. E aí eu vou apagar aqui esse nosso quarto exemplo para poder desenvolver o terceiro e depois eu coloco o nosso quarto exemplo aqui. Então vamos lá, vou apagar ele. O primeiro passo aqui para nós resolvermos esse exercício simplificando, né? Ou seja, reduzindo os termos semelhantes, é eliminar o quê? Os parênteses. Então vamos lá. Esse primeiro aqui nós já podemos tirar o 1/3 de B, então já coloco aqui, olha, 1/3 de B mais meio de A. Já eliminamos os parênteses. Porém, aqui, para nós eliminarmos esses parênteses, o que nós temos que fazer? Aplicar a regra de sinal. Por quê? Porque aqui, olha, eu tenho menos e é como se eu tivesse o número 1 que está aqui, olha, oculto. Ele está ali, mas não precisa aparecer. Então, nós vamos fazer menos 1 vezes 4/3 de B e menos 1 vezes menos 3 meios de A. Mas, fazendo de uma forma direta, nós já fazemos somente a regra de sinal, porque tudo que eu multiplico por 1 é ele mesmo. E que sinal que eu tenho aqui nesse 4/3 que está ali não precisa aparecer? O mais. Então, vai ficar menos com mais, menos 4/3 de B. Então, menos com mais, menos. Menos com menos, mais 3 meios de A. Muito bem, feito isso, nós vamos analisar aqui quem são os termos semelhantes. Por quê? Porque eu tenho a variável B, no caso a letra B, e tenho A. Tenho B e tenho A. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos juntar os termos semelhantes. Por exemplo, vou até pegar um giz colorido aqui, olha. Aqui nós temos o B e aqui nós temos o B. E aqui, olha, pegar outro giz colorido. Nós temos o A e nós temos o A. Então, nós vamos juntar estes termos, vamos deixar eles próximos para poder fazer essa redução, para poder juntar esses termos. Vou colocar aqui, olha, 1/3 de B, vou escrever em azul, ó. 1/3 de B, que está aqui, e o menos 4/3 de B, menos 4/3 de B. Agora, eu vou juntar os termos de A, mais meio de A e mais 3 meios de A. Feito isso, o que nós temos que fazer? Verificar aqui, olha, se os nossos denominadores são iguais, e são. Então, eu não preciso fazer MMC, encontrar denominador comum. Por quê? Porque os denominadores são iguais. Então, se os denominadores são iguais, eu posso resolver. E aí, nós vamos resolver o quê?
Termo semelhante com termo semelhante. Então, eu vou permanecer o denominador 3 e vou resolver esta subtração. 1b menos 4b. 1 menos 4, tenho 1, devo 4, vou lá, pago e fico devendo 3. Então, 3 terços de quem? De B. Agora, vamos calcular aqui, olha, os termos semelhantes de A. Por quê? Porque nós estamos simplificando, reduzindo esses termos semelhantes. Então, nós temos mais meio de A, mais 3 meios de A. Eu vou colocar aqui o sinal de mais, ó, porque eu tenho mais meio de A e mais 3 meios de A. Permaneço o denominador, que no caso é o 2, e vou somar. 1 mais 3, 4 meios de A. Mas vamos observar aqui, olha, menos 3 terços de B. 3 terços eu posso simplificar. 3 dividido por 3 dá 1. E aí eu fico com quanto? Menos B. Menos B, ó. Simplifico. Menos 3 dividido por 3, menos 1. Preciso colocar o 1 aqui na frente? Não, só o menos. Porque se eu tenho só a indicação do sinal de menos, significa que eu tenho um número 1 ali que está ali, não precisa aparecer. Mas, a mesma coisa aqui, 4 meios, 4 dividido por 2, 2 o quê? 2A. E esse daqui, então, é o resultado da simplificação desta expressão algébrica com frações. Então, esse é o resultado desta expressão aqui. E agora eu volto com o nosso quarto exercício. Vamos lá? E para simplificarmos aqui esse nosso quarto exemplo, o primeiro passo é observar quem são os termos semelhantes. Quem são mesmo os termos semelhantes? Aqueles termos que possuem a parte literal, ou seja, onde nós temos as variáveis, as letras iguaizinhas. Quando eu falo iguaizinhas, é exatamente com o mesmo expoente, tudo igual. Então, por exemplo, aqui nós temos 2/5 de x ao quadrado y. Na nossa expressão, eu tenho algum outro termo que possui x ao quadrado y? Vamos observar? Sim, olha, temos. Então, nós temos aqui, ó, este termo de x ao quadrado y e esse termo de x ao quadrado y. E agora eu tenho aqui menos meio de xy. Eu tenho algum outro termo com xy apenas? Tenho aqui, olha, mais 2 terços de xy. Então, menos meio de xy e mais 2 terços de xy são semelhantes. Então, nós vamos juntar esse com esse, porque são semelhantes, e esse com esse, porque são semelhantes. Vou colocar aqui, olha, 2/5 de x ao quadrado y mais 3/10 de x ao quadrado y. 3/10, aqui, olha, eu tenho ele escrito na forma de um número decimal. Porém, aqui eu tenho fração. Então, eu vou transformar este 3/10 em uma fração. E como que eu faço isso? Eu vou colocar aqui o mais, porque ele é positivo, vou escrever o número 3 e vou observar as casas decimais. Quantas casas após a vírgula eu tenho? Uma. Se eu tenho uma, eu vou escrever o quê? O 10. Por quê? Porque eu tenho apenas uma casa após a vírgula. Então, 1, 0, 10. E se fossem duas, escreveríamos 100. Se fossem 3, 1000 e assim por diante. Aí, coloco x ao quadrado y, porque x ao quadrado y é igualzinho a x ao quadrado y. E é diferente de xy. Então, agora vamos juntar menos meio de xy com mais 2 terços de xy. Agora, para resolver esta adição aqui, nós temos que ter o quê? Denominadores iguais, comuns. Aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 10. Então, para encontrar o denominador comum, eu posso fazer o MMC de 5 e 10. Porém, eles são múltiplos. Por quê? Porque 10 é a mesma coisa que 5 vezes 2. Então, se eu calcular o MMC de 5 e 10, o resultado será 10. Ó, vou fazer aqui para vocês verem. 5 e 10, calculando rapidamente. Por 2, porque o 10 é par, permanece o 5. 10 dividido por 2, 5. Por 5, que dá 1 e 1. 2 vezes 5,
10. Então, nem precisa fazer o MMC, porque eles são múltiplos e esse daqui é o maior. Então, o denominador será quanto? 10. Coloco aqui, ó, 10 mais e o 10. 5 para chegar no 10, eu multiplico por 2. Se eu multiplico o denominador, eu multiplico o numerador. Vou colocar aqui de branco para não confundir, ó. 5 vezes 2, 10. E 2 vezes 2, 4. X ao quadrado, y. Aqui já tenho 10, então permanece o 3, x ao quadrado, y. E aqui nós temos menos meio de xy mais 2/3 de xy. Para poder juntar estes dois, que são termos semelhantes, não posso juntar x ao quadrado com xy. Por quê? Porque são termos diferentes. Os semelhantes, x ao quadrado, y, x ao quadrado, y, xy, xy. Ah, mas é x ao quadrado, fica diferente. Ah, mas é y, mas aqui é só x e aqui é x ao quadrado. Então, por isso que eu estou fazendo aqui de rosa e vou fazer aqui de azul. Por quê? Porque tem que somar separado, igual nós fizemos no terceiro exemplo, continuando aqui no quarto exemplo, ok? Bom, o 2 é um número primo, o 3 também. Se nós formos calcular o MMC de 2 e 3, o resultado vai ser o produto entre eles, ou seja, 2 vezes 3, 6. Então, vou colocar aqui, ó, o menos, o 6, o mais e o 6. 2 para chegar no 6, eu multiplico por 3. Se eu multiplico o denominador, multiplico o numerador. 1 vezes 2, 2. 2/6 de xy, mais 3 para chegar no 6, multiplico por 2. Se eu multiplico o denominador, eu multiplico o numerador. 2 vezes 2, 4xy. Muito bem, agora eles possuem o quê? Denominadores iguais. Então, basta permanecer o denominador, que nesse caso é o 10, e calcular 4 mais 3, 7x ao quadrado, y. E aqui basta permanecer o denominador, que é o 6. E aí nós temos menos 2 mais 4. Devo 2, tenho 4, vou lá, apago e fico com mais 2. 2/6 de xy. Vamos observar aqui. 7 décimos não dá para simplificar, mas 2/6 dá. Então, vamos escrever aqui, olha, esta simplificação. 7 décimos permanece, então, 7 décimos de x ao quadrado y. Porém, aqui eu posso simplificar por 2. 2 dividido por 2 dá 1, 6 dividido por 2 dá 3. Então, 2/6 vai ser quanto? Mais 1/3. Mais 1/3 de xy. E esse daqui é o resultado, então, da simplificação em reduzir os termos semelhantes desta expressão algébrica com frações. E antes de encerrar o vídeo, eu quero convidar você para conhecer os meus cursos. Basta clicar no site que está aqui, ó, na descrição deste vídeo. Clica lá porque eu tenho certeza que você vai gostar. E se gostou aqui, olha, da resolução destes exercícios, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito e compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam aprender com ele. Muito obrigada, até o próximo vídeo ou a próxima dúvida.